Bom, boa noite a todos. O Maneia enganou-se numa coisa, é que os carretos de slides podem ser muitos, mas o PowerPoint também carrega bastantes imagens. Portanto, preparem-se para ficarem com as ideias fresquinhas. Bom, eu devo dizer que esta estreia não era possível, primeiro sem as fotografias que o Joaquim Bessa fez na Capela de Santo Amaro, o material que eu tinha era péssimo, já muito velho. Portanto, eu outro dia, assim, num instante, conseguiu fazer uma quantidade impressionante de fotografias. Portanto, se eu vou mostrar hoje muitas, foi porque ele também tirou muitas, embora eu tenha selecionado um terço. Depois o Rui Lemos também me deu uma ajuda enorme e a Ana Paula Correia, que ontem me esteve a preparar o PowerPoint. Portanto, o PowerPoint não é feito por mim, foi só, digamos, ajudado. Mas ela é que fez essencialmente e fez algumas brincadeiras, especialmente para a assistência de hoje, que já irão ver. Depois, quem tem culpa de eu ouvir falar da Capela de Santa Maria é o Joaquim Bessa e o Jorge Miranda, porque eu não fazia a menor ideia este ano, com aquele raio daquele tema que eles inventaram, não fazia a menor ideia onde é que eu ia encaixar, fosse o que fosse. E eles lembraram-se da Capela de Santo Amaro, portanto deviam estar com umas dores nas pernas e acho que calhou bem, porque realmente é um local de Oeiras extremamente importante. Não só a capela em si, mas, digamos, aquilo a que ela tem estado associada, porque desde a Idade Média, no fundo, está associada à assistência, instalações hospitalares, enfim. Portanto, tem uma história social aqui nesta Vila de Oeiras importantíssima. E acho que tem sido realmente muito pouco estudada. Das raras coisas que se escreveram sobre ela foi um artiguinho que eu publiquei no Jornal da Costa do Sol, graças a Jorge Miranda, uma página inteira sobre a capela em 84, portanto já era quase uma criança, enfim. E ultimamente o José Valdo Figueiredo também fez escreveu uma obra sobre a Misericórdia de Oeiras, que é muito interessante para a Misericórdia em si, mas sobre a parte da capela e, digamos, a sua história, especialmente o seu interesse artístico, é bastante decepcionante. Portanto, é uma capela que mexe em muita coisa de Oeiras. Portanto, eu vou tentar fazer um resumo breve, mas há realmente muito que dizer. E, portanto, há muita coisa que eu vou passar por cima, sem a atual Misericórdia, por exemplo, eu vou só focar 2 ou 3 pontos, porque senão era outra noite aqui, ou então era ficarmos cá para a noite seguinte, o que também não é o ideal. Bom, então... Ora, eu preciso de ver as minhas apontamentos. Ora, desculpem, eu ainda preciso aqui tirar mais uma coisa. Pronto, só espero que isto não me voe tudo. Ora, a história da Ermida de Santo Amaro perde-se, digamos, na noite dos tempos e vem desde a Idade Média. Já era frequentada por romeiros nessa altura, que vinham aqui procurar, digamos, a cura das suas doenças de pernas, das quais o Santo Amaro era protetor, pernas e braços, mas parece que aqui em Oeiras era mais das pernas do que dos braços. Portanto, vejam lá, quando caírem, partam antes uma perna do que um braço, porque senão o santo não os apoia. E, portanto, desde muito cedo, esta tradição, digamos, do Santo Amaro se instalou desde a Idade Média. E havia precisamente uma pequena ermida e uma pequena hospedaria também, onde alguns desses doentes provavelmente pernoitavam ou ficavam temporariamente. Portanto, não se sabe quando é que a capela e estas instituições apareceram. Há uns estatutos da Irmandade Nossa Senhora da Conceição de 1869 que falam, têm alguns elementos interessantes sobre a capela, especialmente a criação da confraria havia uma confraria ligada à Capela de Santo Amaro e é por volta de 1500 que aparecem uma série de pessoas, desde homens de negócios de Oeiras, associados a capitões e mais tripulações dos navios, que faziam a carreira da Índia, que decidem criar uma irmandade dedicada à Nossa Senhora da Conceição, que mais tarde se vai chamar a Irmandade Nossa Senhora da Conceição dos Mariantes da Carreira da Índia. E pedem precisamente apoio ao Dom Manuel, que vinha aqui várias vezes, para subsidiar, digamos, a construção de uma nova ermida, até porque o terreno era real, era reguengo, portanto pertencia ao rei. Ora,
É, portanto, esta irmandade que se vai fundir com a Confraria de Santo Amaro, que vai estar associada até hoje praticamente a esta ermida e vai ser responsável por muitas dos acontecimentos que lá se passaram. Mais tarde incorporaram-se nela os oficiais da Torre de São João da Barra, que estiveram sempre ligados aos corpos sociais da Irmandade, e portanto vem daí uma história muito vasta da qual há poucos pormenores pouco conhecidos. As referências mais interessantes encontram-se precisamente no Memorial Histórico, aquele documento precioso sobre o Eiras do século XIX, que tem informações muito interessantes. Portanto, eu vou ler algumas, porque creio que vale mais a pena lê-las do que estarmos aqui a tentar reproduzi-las de cor. Ora, em Oeiras havia, de muito antigo tempo, uma ermida dedicada a Santo Amaro, situada num alto monte sobranceiro ao mar, que fica ao sul do lugar de Oeiras. Esta ermida era muito frequentada por romeiros, que pelo ano vinham orar ao santo para por ele obterem as melhoras das suas enfermidades e dos milagres que alcançavam, ali deixavam memórias de agradecimento no retábulo do seu altar, e por isso havia fama de muito milagroso. El Rei Dom Manuel, achando-se enfermo das pernas, veio algumas vezes visitar o santo nesta sua ermida. Portanto, isto ele baseia-se em documentos antigos, mas provavelmente também em tradições. Portanto, nem todas estas afirmações, digamos, estão historicamente, digamos, muito seguras. Mas creio que ele deve ter, o autor do memorial deve ter reunido, mesmo assim, as informações mais seguras que tinha à sua disposição. Portanto, El Rei Dom Manuel, achando-se enfermo das pernas, veio algumas vezes visitar o santo nesta sua ermida, e depois de fazer sua oração, comprazia-se muito da bela vista de mar que dali desfrutava. Nessa altura ainda não havia o Alto de Santa Amaro, com as casinhas todas que nós conhecemos, portanto a visibilidade sobre o mar era grande. Portanto, ali desfrutava, originando-se daqui o pensamento que El Rei teve e deixou recomendado a seu filho D. João de fazer uma fortaleza sobre a grande ponta de rochedo que via, a qual entrava pelo mar junto da barra, para obstar ao atrevimento dos piratas africanos, que com todo o arrojo acossavam os navios até mesmo dentro do rio Tejo, de onde procedeu a Torre de São João da Barra, principiada para o rei Dom João III, continuada pelos reis Dom Sebastião e Dom Henrique, aumentada pelos reis Dom Filipe I e II e muito melhorada para o rei, o senhor Dom João IV. O rei Dom Manuel era devotíssimo da Conceição Imaculada, da Santíssima Virgem, Maria Mãe de Deus, e foi no princípio do seu reinado, portanto está-se à volta de 1500, que algumas pessoas de Oeiras e Reguengo, lugares pertencentes à mesma freguesia de Nossa Senhora da Purificação, que viajavam para os portos de África e da Índia, negociantes, pilotos e marinheiros, se lembraram de erigir uma confraria com o título de Nossa Senhora da Conceição dos Mariantes e a colocaram na sobredita ermida de Santo Amaro. Numa das visitas que El Rei Dom Manuel fez a esta ermida, é que os novos confrades de Nossa Senhora da Conceição se juntaram e respeitosamente se chegaram ao rei e lhe pediram ajuda de custo para uma nova ermida para cômodo da sua confraria, sem tirar o direito ao antigo padroeiro. E tal ermida pretendiam fazer que, servindo-lhes de atalaia para a sua devoção, servisse também de baliza para os que entrassem a barra vindos das conquistas de África e da Índia. E para a construção da referida ermida, como ele era em terreno de Sua Alteza, pediam mais lhes fizesse mercê de doar à dita ermida aquele rocio em volta dela, como está escrito, que nada mais continha que penedia, da qual se poderiam utilizar para a referida construção. Portanto, tinham ali a matéria-prima espalhada pelo rocio. E sendo-lhes concedida a sua petição, logo começaram a edificar a nova ermida no mesmo local da antiga de Santo Amaro, que sempre conservou o nome de santo, não só a ermida, mas também o sítio. Portanto, esta informação dá-nos realmente muitas pistas sobre, no fundo, o começo mais seguro da história desta ermida e da sua confraria e irmandade. E, portanto, não é esta que existe hoje, esta já foi reconstruída várias vezes. É possível que a primitiva ermida fosse a atual sacristia, portanto um pequeno oratório muito minúsculo, não há certeza, mas é muito possível. Ora, algumas imagens antigas podem nos ajudar. Esta é uma
o capitel manuelino que foi transformado em pia de água benta e está hoje na sacristia. Portanto, ele é provável que fosse desta edificação e é o vestígio artístico mais antigo que existe lá. Portanto, está mesmo que se entra na sacristia, logo no canto à esquerda, e é uma peça interessantíssima. Não tenho fotografia da parte superior, em que se vê precisamente a parte escavada para servir de pia de água benta, mas isso acontecia com muita frequência a utilização de capitéis antigos, como eles tinham uma pedra que ligava no fundo à parede, portanto essa pedra servia para cravar nas paredes e suportar estas peças. Ora, isto é um pormenor daquela célebre vista de Lisboa a Cascais, do Browniu, que vem incluída numa publicação Civitates Orbis Terrarum, publicada em 1572. Tem havido muitas discussões sobre o que esta parte central representa, portanto ali temos Cascais do lado esquerdo e à direita vê-se Belém. Ora, existe ali uma capelinha no centro que o Joaquim Boiça há algum tempo fez uma palestra ali no Chá da Barra e pensou que representasse a ermida de Porto Salvo. Eu creio que se calhar representa a nossa ermida de Santo Omar, porque está mais próximo do mar e porque, digamos, é mais antiga que a de Porto Salvo e começou a ser mais importante antes dela. Portanto, é um desenho minúsculo que não nos permite perceber grande coisa como seria este edifício, seja ele Porto Salvo ou Santo Amaro. Estas vistas só foram publicadas em 1572, mas foram certamente fixadas em desenho muito antes, ainda durante a primeira metade do século XVI. Portanto, há muitas incógnitas sobre isto. Aqui nesta planta da Barra de Lisboa, de Leonardo Torriante, de 1607, já aparece ali a referência a Santo Amaro. Isto tem rato? Tem. Portanto, vê-se ali Santo Amaro. Portanto, aqui o Forte das Maias, aqui o Rio de Oeiras, enfim, e depois aqui a povoação de Oeiras, assim muito esquematizada. E São João da Barra aqui. Portanto, durante todo o século XVI começam a aparecer referências muito escassas e, digamos, muito sumárias, mas muito interessantes sobre a existência desta ermida de Santo Amaro. E lá dentro também se encontra uma peça muito interessante que eu não me lembrava. O outro dia, quando estivemos a fotografar, é que reparei nesta lápide que está, quando se entra mesmo no canto direito da capela, sepultura de André Fernandes, creio que é Fernandes, onde é que está o nome? Tinha uma certa... era Fernandes que nós pensámos que estivesse ali escrito na lápide, não era? Apanhaste-me surpresa, estou a acabar de eu acho. Bom, é que está abreviado e portanto custa um pouco a ler, mas em princípio estará lá escrito sepultura de André Fernandes e de sua mulher Hipólita Dias e de seus herdeiros, 1595. Portanto, ela hoje está colocada no canto da capela, mas provavelmente antes estaria, digamos, mais ao centro. E, portanto, é outro documento interessante que eu não tenho ideia de ter visto referido por ninguém. Portanto, é um espaço que, embora se saiba muito sobre ele e há muitas referências interessantes, ainda exige um estudo muito mais desenvolvido. E temos o pormenor da data, de 1595, há pouco disse 96, não disse 95. Pronto, é 95. Ora, outro elemento que aparece interessante, associado muito cedo a esta ermida, é um hospício que terá sido de frades caetanos. Isto tem sido muito contestado, mas que houve um hospício, certamente houve, que foi fundado pela Dona Simoa, aquela senhora que também foi a fundadora da Cartucha de Ladeiras. E que, tanto existe desde 1612 um fórum da Cartucha de Laveiras para esta ermida de Santo Amaro, portanto, com certeza que é uma instituição, enfim, a pia deixada por esta senhora, para poder subsidiar aqui a ermida de Santo Amaro e este hospício. Porque depois, as várias utilizações que a ermida foi tendo, continuaram a receber este fórum até 1834. Bom, agora vão vendo esta imagem antiga de Oeiras, cerca de 1800, porque há aqui uma série de coisas que é preciso ainda dizermos. Portanto, durante todo o século XVII, a Irmandade de Nossa Senhora da Conceição foi bastante importante, especialmente para fazer as festas dedicadas à Nossa Senhora da Conceição. Há várias referências. Uma, por exemplo, em Fortunato de Almeida, de 1595, que não tem que ver com aquele túmulo que eu mostrei.
outras em 1598 e até em 1697. Portanto, ao longo do século XVII vai havendo uma série de referências interessantes a esta Irmandade de Nossa Senhora da Conceição, que terá feito grandes obras na capela durante o século XVII, especialmente na segunda metade do século XVII, e que provavelmente é o que existe atualmente, digamos, é a estrutura do século XVII. Entre 1702 e 1744, a ermida serviu de matriz, enquanto a igreja matriz esteve em obras. Portanto, a igreja antiga foi completamente destruída e começou-se a fazer uma nova em 1702, que durou 42 anos até ser construída. E, portanto, durante esses anos foi na Capela de Santo Amaro que os serviços da matriz se instalaram, embora muito apertados, porque em 1749, portanto, há um acórdão da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Igreja de Oeiras que refere que Oeiras, nessa altura, tinha 535 fogos, portanto, com cerca de 1.500 habitantes. Portanto, meter esta gente toda na Capela de Santo Amaro, enfim, era obra, nem com uma máquina de fazer latas de sardinha, não é? E, portanto, os serviços estavam muito desconfortáveis. Talvez nessa altura é que tenham feito ou refeito um coro alto para facilitar, mas não se sabe, digamos, de grandes obras significativas. Eu creio que talvez os 2 altares colaterais tenham sido feitos neste período, mas isso depois, na final, quando falar um pouco dos aspectos artísticos, íamos tratar disso. Ora, em 1744, com a saída da matriz de lá, realmente a Irmandade e a Capela respiraram de alívio. Ficaram com o seu espaço outra vez desocupado. Houve problemas pelo meio, que nem vou falar aqui, porque senão não temos tempo mesmo. Em 1755 ela terá sido muito afetada pelo terremoto, como a matriz também foi. Portanto, nessa altura, os serviços da matriz instalaram-se na Capela de Nossa Senhora do Egito, na Quinta do Egito, portanto, António Rebelo de Andrade, que era a única que estava em condições, porque nem a matriz nem a Capela de Santo Amaro estavam próprias para receber o culto enquanto não fossem refeitas. Também não se sabe muito bem como é que essas obras foram feitas. Eu creio que algumas já são um pouco tardias, já dos anos 70, e tenho a ideia, não sei onde é que vi isto, que terá sido o Marquês de Pombal a subsidiar estas obras da ermida, portanto, depois do terremoto. O que é certo é que estas obras ficaram um pouco interrompidas, e eu creio que terá sido com a ida do Marquês para o Pombal, portanto, quando ele deixou Oeiras para sempre. Não tenho a certeza, mas creio que é possível, até porque os artistas que lá trabalharam certamente foram os mesmos que trabalharam no Palácio Pombal. Mas eles também trabalhavam noutros sítios, portanto não queria dizer que fosse o Marquês a pagar. Mas há realmente uma identidade muito grande nos azulejos e nos estuques, e realmente o facto dela ter ficado incompleta, vamos depois ver isso melhor, realmente é estranho. De qualquer maneira, ela recebeu uma reconstrução total, portanto, e uma nova decoração que incluiu completamente as paredes e as abóbadas, portanto, com uma decoração magnífica de estuques e de azulejos também desse período, que é bastante interessante. Depois, no fim, eu vou então falar de todas essas obras. Entretanto, em 1790, instala-se ao lado da ermida de Santo Amaro um hospital. E é a história deste hospital que é muito interessante, porque, no fundo, havia também desde a Idade Média um hospital em Oeiras. Não se sabe muito bem onde é que ele estaria inicialmente localizado, mas já existia, portanto, uma confraria do hospital em 1607, e que certamente vinha desde a Idade Média. Mas em 1607 há um documento que refere que esta confraria do hospital tinha um juiz, um escrivão, um procurador e vários confrades ou irmãos. Ora, o que existe sobre esta primitiva confraria é muito pouco, mas sabe-se que em 1694 fizeram obras nas casas do hospital, e que esse hospital funcionou durante bastante tempo numas casas abarracadas próximo da Igreja Matriz, que depois foram aumentadas de 2 andares. Portanto, eu creio que só pode ser aquele pequeno quarteirão que fica entre o Largo de 5 de Outubro, o Largo da Igreja, e a Rua Cândido dos Reis, onde há precisamente uma antiga taberna, que hoje é um restaurante no resto do chão, e também um restaurante lateral, e encostado à drogaria. Portanto, todos que vivem cá em Oeiras conhecem certamente. E, portanto, é uma casa que tem uma história interessante e que também sobre a qual há informações sobre ela. Ora, uma das pessoas que tem tratado aspectos da capela, embora de uma maneira secundária, é o Dr. Ribeiro Ferreira, nos livros que dedicou à paróquia e ao Conselho de Oeiras, e ele encontrou um documento muito interessante
na Biblioteca Nacional de Lisboa, nos reservados integrado da coleção Pombalina, que é um livro de receita e despesa do Hospital de Oeiras, entre 1660 e 1735. E em 1701 há uma referência precisamente à Ermida e ao Hospital do Espírito Santo do lugar de Oeiras. Portanto, este hospital era dedicado ao Espírito Santo e tinha uma ermida, provavelmente, na qual se celebrava a festa do Espírito Santo. Não sei se isto tem que ver com possíveis passados medievais, de alturas em que o culto do Espírito Santo ainda tinha uma grande importância, enfim. Isto tudo são pistas que eu não vou estudar porque não sou eu que percebo destas coisas, mas o Jorge diz que sim, portanto eu acredito nele. Portanto, são aspectos aqui que acho que ainda precisam ser muito aprofundados, não por mim, mas por outras pessoas que conhecem melhor estes temas. E é curioso que quando a nova matriz é construída, nessa altura já inclui um altar dedicado ao Espírito Santo, é aquele altar, aquele colateral que está ao fundo da igreja, portanto, ao lado direito da Capela Mor, e que passou a estar sempre ligado ao Hospital de Oeiras. Portanto, esta capela, havia uma ligação muito grande entre este hospital e a igreja matriz, a paroquial. Portanto, era praticamente a paroquial que sustentava este hospital e, portanto, o novo altar desta confraria do hospital passa a ser dentro da própria igreja, o que é interessante. Em 1757-58, a confraria deste hospital pede ao António Rebelo de Andrade também subsídios para fazer obras, que terão sido, não se sabe se neste edifício ainda ou já noutro local, porque eu creio que foi por esta altura que o hospital abandonou este sítio. Ora, portanto, em 1757 o hospital é renovado. Ele vivia essencialmente de foros de bens que eram deixados por devotos, portanto, desta instituição, especialmente através de testamentos, e dá-se já mais para o fim do século XVIII uma relação muito forte entre este hospital e a fábrica da igreja paroquial. Até por vezes são as mesmas pessoas que estão num lado e no outro. E é isso que vai levar precisamente à construção então do novo hospital em 1790. Há também informações muito interessantes sobre tudo isto no Memorial Histórico, portanto eu também vou aproveitar para ler alguns bocados que não dizem tanto respeito à ermida de Santo Amaro, mas acho que dizem respeito à história de Oeiras e portanto também tem imenso interesse. Ora, desde tempo muito antigo que os fabricanos eram administradores dos lugares que muitos dos moradores desta freguesia tinham deixado para se aplicarem a um hospital onde se recolhessem os pobres mendigos e peregrinos, como era uso e costume em muitas freguesias deste reino. Estes legados constavam de rendas e foros, deixaram de ser bem administrados e tanto isso chegou que muitos dos foros se perderam, sem já se poder saber onde param ou de onde procedem. Sabe-se que umas casas então abarracadas junto à igreja paroquial desta vila serviram de hospital, ao qual se recolhiam os doentes pobres e eram tratados por uma hospitaleira a quem os fabricanos pagavam, assim como todo o curativo e tratamento. Depois, mudado o modo de socorrer os pobres, davam certas quantias de dinheiro a todos aqueles que apresentassem certificado do pároco, em como eram verdadeiramente necessitados e moradores na freguesia. Quanto às ditas casas que tinham servido de hospital, foram afuradas a um Locatelli, que será um João Batista Locatelli, fabricante de sedas, o qual pagava de foro cada ano aos oficiais fabricanos da igreja e administradores dos bens do hospital 4.000 réis. Este Locatelli levantou nas ditas casas um andar para a sua fábrica, a qual subsistiu no tempo do primeiro Marquês de Pombal. Depois foi segundo anfitriota José Francisco, lavrador do Espargal, que levantou nelas o segundo andar. E ali viveu a viúva dele e suas filhas até à morte. Ora, é a única casa ali no centro de Oeiras tem 3 andares, portanto o térreo com mais 2 andares por cima. Isto do século XVIII. Todas as outras têm 2 andares. Portanto, eu creio que é mais um elemento para confirmar que era realmente aquela a casa, que não há dúvidas quanto a isso. Vagando este afuramento, se procedeu a novo na pessoa de João Carlos
Gelhofer, proprietário do Eiras, o qual paga anualmente à junta da paróquia como administradora dos bens do hospital desta vila um foro de 7.200 réis. Tendo por aquele tempo sido eleito para juiz da fábrica da Igreja do Eiras o sobredito Luís António dos Santos, o sobredito que eu falo dele antes, só que eu a seguir é que eu vou ver esse bocado. Por sua diligência se receberam alguns foros que se julgavam perdidos, de que resultou a edificação do novo hospital no Rossio de Santo Amaro. Portanto, a construção do hospital foi feita graças ao dinheiro recolhido que estava, enfim, mal parado e especialmente destas rendas deste edifício onde tinha sido o primitivo hospital. Por isso é que eu falei aqui dele um bocadinho mais em pormenor, porque acho que tudo isto é interessante para a história de Eiras. Ora, antes disto, o autor do memorial diz que sobre o Hospital de Santo Amaro, ou Hospital Novo, por estar edificado no Rossio, que tem o nome deste santo. Portanto, aquele espaço à volta da capela chamava-se o Rossio de Santo Amaro. Foi mandado construir pelos oficiais da fábrica da Igreja Paroquial desta vila. Em 1790 era juiz da dita fábrica Luís António dos Santos, o qual também servia, portanto, aquele que fez as recolhas das dívidas da confraria, o qual também servia o cargo de escrivão da Irmandade de Nossa Senhora da Conceição. Portanto, ele estava simultaneamente ligado ao hospital ou indiretamente à Igreja Paroquial e também à Irmandade de Nossa Senhora da Conceição. Portanto, daí o hospital ter sido instalado junto à ermida de Santo Amaro. E como esta Irmandade era direta Senhora do Rossio de Santo Amaro, vendo o dito juiz que naquele Rossio, junto da ermida, havia lugar muito próprio, cômodo, num local e saudável para o edifício da Piedade, que meditava fazer, convocou todos os mais mesários da dita Irmandade e, juntos com os fabricanos, assentaram que a Irmandade de Nossa Senhora cedesse aquele chão baldio para o dito hospital e disto se lavrou a escritura pública em 25 de maio do referido ano. Eu creio que foi este o referido ano, que não é 1790, mas sim 1788. Foi quando as obras começaram. Com condição que o dito baldio seria somente para se edificar o sobredito hospital, mas que, vindo tempo que ele se arruinasse, não havendo quem o reedifique, nesse caso passaria o dito baldio a reunir-se à sobredita Irmandade e que o referido hospital serviria somente para benefício comum dos pobres desta freguesia e mais peregrinos. Portanto, isto são pistas, creio que, muito interessantes sobre, precisamente, toda esta história da ermida e do que está associado a ela. Portanto, foi nesta altura que este novo hospital, portanto, foi feito, foi inaugurado em 1790. Era dirigido pela fábrica da Igreja e tinha uma escrita separada. Em 1791 foi ocupado por tropas britânicas, a ocupação durou 2 anos e meio. Em 1815 a escrita do hospital aparece misturada com a da Igreja, portanto deixou de haver separação entre a escrita. Com a extinção das ordens religiosas na Revolução Liberal de 1834, deixam de receber aquele foro da Cartucha de Caxias, que tinha sido instituído em 1612, provavelmente pela Dona Simula. Depois há uma série de outros fatos dispersos. Sabe-se que em 1875 se instalou neste edifício do hospital um albergue de inválidos do trabalho, depois do edifício ter sido reparado. Ora, portanto, no início do século XIX nós temos uma cartografia muito interessante que nos mostra como é que era este local. O próprio autor do Memorial Histórico tem uma descrição muito curiosa. Nos montes que cercam a vila de Eiras, ele diz que o Monte de Santo Amaro fica no sul-sueste da vila. No seu cume está um agradável rossio, portanto isto aqui ele já está a falar do tempo em que isto foi escrito, 1860 e tal, não foi, acho, mais ou menos? 64, portanto, mais ou menos para essa altura que ele deve estar a fazer a descrição, mas isto pouco, até ao início do século XX, este local pouco deve ter mudado de aspecto. Portanto, no seu cume está um agradável rossio, no meio do qual se acha colocado o Sacro Templo da Santíssima Virgem, com o título da sua Imaculada Conceição, em outro tempo muito frequentado por devotos romeiros que ali vinham orar e havia casas destinadas para a hospedaria em que se demoravam. Portanto, isto é o que ele está a historiar um bocadinho o Rossio de Santo Amaro.
Também havia uma confraria que intitulava Nossa Senhora da Conceição dos Marianos da Carreira da Índia. A requerimento destes alcançaram a mercê de rei Dom Manuel de todo o Rossio, chamado sempre de Santo Amaro, por nele ter havido uma pequena ermida dedicada àquele santo, para regalia e desafogo da nova ermida que fizeram e dedicaram a Nossa Senhora da Conceição. E pelo sítio alto em que a edificaram, muito tempo serviu de baliza aos que de fora da barra vinham em demanda do porto desejado. Este Rossio tem por limite 2 cruzeiros, um ao sul, no princípio do caminho que vai para 7 castelos. Ora, todos hoje conhecem a Quinta dos 7 Castelos, portanto havia um caminho e já no século XIX se chamava 7 Castelos. O cruzeiro que está lá agora, no meio do jardim, é uma reconstrução do século XX. A cruz é antiga, mas todo aquele arranjo é moderno. Ora, portanto, havia esta cruz e outra à face da calçada, que vem do largo da igreja para o mesmo Rossio. Portanto, a atual rua João Teixeira Simões. Portanto, o Rossio está circundado de moradas de casas térreas, com os seus quintais, e todas pagam foro à Irmandade de Nossa Senhora. Mesmo em frente à capela, ali num pequeno beco, na rua Capitão Leitão, ainda há uma casa térrea, portanto, que lembra um pouco isto, e na esquina mais à frente, quando se vai para a estação de Santo Amaro, onde há aquele prédio forrado de mosaico com uns zigue-zagues horrorosos, muitos ainda se lembrarão que havia ali uma fila de casas baixinhas das Figueiredas, digamos como se chamava, foi meio Figueiredo, com uma pequena taberninha, e que foram destruídas para se fazer esse prédio. Portanto, as construções que havia ali à volta eram tudo construções térreas e secundárias, porque ali já se estava fora do Eiras. Ali ainda não era o Eiras nesta altura. Ora, é isso que nós vemos na cartografia antiga, como nesta Carta Geográfica do Reino, de Francisco António Sierra, cerca de 1800. É claro que eu aqui fiz uma série de piratarias ao nosso amigo Joaquim Boissa, especialmente ao magnífico catálogo que ele fez da cartografia do Eiras, e também a outros trabalhos dele e da mulher, da Maria de Fátima, sobre justamente o terremoto, portanto, que tem documentação preciosa. Portanto, eu fiz aí uma série de piratarias. Portanto, aqui vê-se um pouco a disposição. Portanto, o Eiras estava... está o rato... o Eiras estava concentrado aqui na parte baixa. Portanto, aqui o palácio está muito mal representado. Temos aqui a ponte sobre o rio, portanto, a igreja matriz lá. Bom, não queria mudar já, mas assim vê-se melhor. Portanto, temos aqui precisamente a igreja matriz, aquela tal construção onde havia o hospital, Quinta do Egito, que também não está muito bem representada. Aqui há um edifício onde funcionou depois no século XX a Escola Conde Ferreira, onde eu ainda andei na primeira classe, e que foi destruída, portanto, já há 50 e poucos anos. E depois vê-se então aqui a calçada de Santo Amaro até à capela. Portanto, há aqui uma série de casas dispersas. Esta aqui deve ser a minha, não muito bem representada. Aqui em frente, onde há aquela serração, era o H da Quinta do Egito, e depois vê-se aqui então a capela com o seu rocio e com uma série de casinhas baixas à volta. Portanto, a vila acabava praticamente aqui. O Palácio e a Quinta do Egito já era quase uma periferia. Portanto, a capela estava num alto com casinhotes, mas já não era vila, já era o caminho que ia até à praia, enfim. Portanto, só cerca de 1900 é que isto modificou bastante, especialmente com a construção do caminho de ferro e a abertura da estação de Santo Amaro, que é sempre bom lembrarmos, foi paga pela população de Oeiras. É que há uns anos a CP teve uma ideia assim um pouco triste de fazer uma nova estação no Espargal e acabar com esta, e o nosso amigo Isaldino na altura ficou muito contente com a solução, mas quando apareceram aqui algumas pessoas de Oeiras a dizer que não senhor, porque a estação tinha sido paga pelos oeirenses, ele aí rapidamente se apercebeu a argolada em que se estava a meter e recuou. Mas, portanto, é a estação que vai permitir o desenvolvimento de todo o Alto de Santo Amaro, que só se urbaniza praticamente por volta de 1900. Primeiro com vivendas, com casas soltas, e depois com mais continuidade já mais para meio do século XX. Mas ainda havia muitos buracos ainda há poucos anos, que têm, pouco e pouco têm estado a ser preenchidos de casario, mas ainda há relativamente poucos anos havia muitos buracos. Ora, esta é outra das plantas um pouco mais recente, do Manuel Joaquim Brandão, a carta topográfica das fortificações provisionais que se construíram no distrito do Oeiras em 1809 e 1810, portanto é um mapa de 1815, e que também nos mostra mais ou menos isto.
a mesma coisa. Portanto, ali temos o centro da vila, os edifícios, enfim, de referência são sempre os mesmos, portanto, a matriz, enfim, e cá está a Capela de Santo Amaro com o seu casario. Aqui vê-se melhor como até à praia, digamos, o que havia era um caminho e tudo isto eram campos. Aliás, diz ali o Lavradio. Aqui vê-se já alguns redutos das fortificações das Ilhas de Torres, dos quais hoje há poucos vestígios, e, portanto, e a foz do rio, que era muito mais serpenteante do que é hoje. Depois há outras plantas que são um bocadinho discordantes, como esta, a planta do terreno compreendido entre Passo de Arcos e São João da Barra, do Comando-Geral do Corpo de Engenheiros, de 1826, que apresenta mais ou menos o mesmo, mas ali aparece uma coisa estranha, é que há ali uma fila de casario que nunca existiu. Reparem que ali desde frente da igreja até aqui à esquina junto à capela é uma fila de casario que só existe no século XX. E mesmo uma delas é recuada, que era a casa do Dr. Calado Lopes, que fica um bocadinho abaixo da capela. E a minha não está ali representada. A minha é de 1782, portanto, portanto não está ali, portanto ela já lá estava. Ora, eu desconfio que aquilo aconteceu uma coisa. O Jorge Miranda tem falado várias vezes que a seguir ao terremoto, portanto, houve um plano pombalino de reorganização do Eiras e uma carta padrão para essa reorganização. Ela hoje não é conhecida, mas deve ter estabelecido toda uma série de enfiamentos de casas, enfim, de delimitação de ruas. Alguns estão sido feitos e outros não. Ora, às vezes as plantas copiavam-se em bocadinhos umas às outras. E eu desconfio que se calhar aqui foram copiar essa tal planta padrão de coisas que nunca foram construídas. Porque as plantas anteriores a esta, pouco anteriores, são completamente diferentes. E depois desta continua a ser também completamente diferente, exceto uma que eu tenho para mostrar. Portanto, há aqui coisas que não batem muito certo. O que é engraçado é que realmente ali o Rocio de Santo Amaro aparece aqui bem em evidência. E foi aqui, neste Rocio, que se situava o recinto do jogo da bola, já desde provavelmente o final do século XVII, e do qual há várias referências no século XVIII. Portanto, ainda não seria o precursor do hóquei aqui da zona, mas pelo menos que o pessoal já dava aqui muitos pontapés, já dava. Enfim, esperemos que a bola não se queixasse muito. Ora, esta é outra planta curiosa do José Carlos Conrado de Chelmique, Carta dos Arredores de Lisboa, portanto, as folhas do Eiras, da Comissão para os Trabalhos de Triangulação Geral e Levantamento da Carta Geográfica do Reino, de 1843 a 46. Portanto, aqui temos mais uma vez uma imagem do Eiras como era até praticamente ao início do século XX. Reparem que é engraçado referir as Antas, ali a Figueirinha, cá temos aqui a zona da capela, e o que é curioso é que aparece aqui a representação da Quinta de Nossa do Egito, talvez a mais perfeita da época, com o seu jardim, onde hoje é o mercado municipal. Mas a anterior está mais bem representado. Pois, mas esta tem mais elementos. O Egito está mais bem Depois, representado. o palácio também está uma vergonha, parece ali um esquadro ali em vez do quarto novo, e cá continua a ter a mesma fila de casas, portanto, da planta anterior. É isso. Ora, eu tenho aqui este pormenor, portanto, esta interessa mais justamente pela representação da Quinta do Egito. Portanto, já se vê aqui mais ou menos com o aspecto que ela tinha, até esta obra recente da Câmara Municipal. Claro que ainda não se vê aqui o pórtico triunfal, não é? Campanário. E continua a ver-se aqui a fila de construções, portanto, que eu creio que realmente nunca existiram. Portanto, aqui deve ser o que, enfim, a tal serração fica quase por trás da capela, que era o lagar da Quinta do Egito, portanto, hoje existe só este corpo. Mas de qualquer maneira estas imagens são muito interessantes porque a imagem que nos dão do sítio do alto do Rocio de Santo Amaro realmente é aquela imagem que deve ter existido sem grandes modificações, digamos, desde o século XVI até ao início do século XX ou aos finais do século XIX.
Ora, no início do século XIX, a Irmandade de Nossa Senhora da Conceição continua a ter bastante importância, especialmente grandes festas feitas em homenagem à Nossa Senhora, e teve especialmente uma grande protetora, que foi a infanta Dona Isabel Maria, filha do Dom João VI, portanto irmã do Dom Pedro e do Dom Miguel, e que foi regente do reino. Portanto, ela foi protetora desta Irmandade de Nossa Senhora da Conceição e deve ter sido uma pessoa de muito peso. Encontrei esta fotocópia curiosa deste documento que diz que, eu acho é interessante lermos, tem elementos curiosos sobre Oeiras desta altura, portanto é de 1852, aliás tem aqui a data, portanto mesa 8 de dezembro de 1852, eu tenho aqui a transcrição, portanto é mais fácil de ler. A mesa da Real Irmandade de Nossa Senhora da Conceição, ereta na Capela de Santo Amaro, da Vila de Oeiras, que tem a honra de ter por protetora Sua Alteza Real a Senhora Infanta Dona Isabel Maria, cuja religião e virtudes são bem conhecidas, não se poupando nunca a concorrer para o culto da Virgem Santíssima Mãe de Deus, tem a satisfação de convidar Vossa Excelência para irmão da mesma Irmandade. Portanto, eles estavam a ficar um bocadinho em decadência e, portanto, estavam a angariar novos irmãos e novos apoios. Portanto, convidar Vossa Excelência para irmão da mesma Irmandade, esperando do seu zelo, caridade e religião, queira aceitar, para desta sorte coadjuvar com os seus serviços e esmolas esta mesma Irmandade, e assim prestarmos o verdadeiro culto à Virgem Mãe Santíssima, nossa padroeira e protetora, a quem tantos benefícios devemos, e Deus guarde a vossa mercê. Portanto, isto é muito engraçado, porque depois a joia era de 480 reis e a cota anual era de 120 reis. E quem assina precisamente isto é o juiz, então tinha pagado, o juiz Marquês de Pombal. Portanto, não sei se era o quarto ou o quinto Marquês, mas portanto era juiz da Irmandade. Depois aparece aqui, muito sumido, o escrivão, e eu não consigo ler bem o nome dele, qualquer coisa, José de Paula e S.A., portanto, não sei o que será, e depois aparece ali como ajudante do juiz. É Costa. Não. Ai. Estes computadores são muito sensíveis, passamos a mão por cima e eles são piores que aqueles gatos a quem afagamos o ombro. Portanto, o ajudante do juiz era Eugênio Cândido de Faria, e depois por baixo aparecem os nomes de D. António Manuel de Vilhena Saldanha, que era um dos maiores beneméritos desta Irmandade, e abaixo do nome dele Stanislau Moreira de Azevedo, que era mesário, e que vão ser dois dos maiores responsáveis pelo ressurgimento desta Irmandade poucos anos depois. Portanto, este documento parece muito interessante e são aqui nomes que se calhar precisavam assim de um Jorge Miranda, ou se há algum outro lexicógrafo que goste de escarafunchar estas coisas, se dedica a eles, porque são realmente nomes que hoje para nós são, creio que todos, desconhecidos, mas devem ter sido gente com um certo peso nesta terra. Ora, em 1886 a Irmandade foi considerada extinta pelo Governo Civil de Lisboa, que deu ordens à administração do Conselho para entregar os seus bens à Junta da Paróquia, o que se fez em 14 de julho de 1867. Só que estes paroquianos e antigos membros não estiveram pelos ajustes, e logo em 1868 há um grupo destes fiéis que se organiza para reivindicar o renascimento da Irmandade e o uso da capela. E em 1869, portanto, conseguiram, através que o Governo Civil aprovasse os novos estatutos da Irmandade, e que a 7 de maio de 1870 o rei Dom Luís autorizasse a entrega da ermida e dos seus bens à Irmandade, que tinha sido, entretanto, renascida. Ora, o primeiro juiz desta nova Irmandade foi o conselheiro
José Maria de Pereira Forjás, assistido pelo benemérito Luís Pereira da Mota, que vai ter até ao início do século XX uma grande importância como um dos maiores beneméritos. Aliás, não é por acaso que o arco à volta da capela tem o nome dele. Ao mesmo tempo foi criada uma... Portanto, eles fizeram um elogio, um agradecimento ao empenho e aos donativos dos beneméritos do António Manuel de Vilhena, que aparecem neste documento, portanto, e pedem para autorizar a sua esposa a continuar a ser a aia da imagem de Nossa Senhora da Conceição. Criou-se também uma comissão de culto e caridade, da qual faziam parte o Conde de Oeiras, Francisco José Pereira de Sousa, Joaquim José de Caldas e Brito, Napoleão José Tomás de Aquino e mais um grupo de irmãs, estendo à frente a Marquesa de Pombal. Portanto, é curioso que nesta altura a família Pombal parece que ainda estava bastante envolvida, digamos, na vida e nas instituições de Oeiras. Depois é que, pelos vistos, esqueceram um bocadinho aqui desta terra. Ainda em 1895 é criado um albergue, tanto para pobres de ambos os sexos, em casa anexa à ermida de Santo Amaro, com verbas provenientes do testamento de Luís Pereira da Mota. Portanto, já nesta altura ele era um benemérito e deixava bem já a capela. Em 1914, com a República, há novos estatutos da Irmandade, adaptados à legislação republicana, aprovados pelo Governo Civil. E em 1918 cria-se uma nova instituição de caridade chamada Assistência aos Pobres da Vila de Oeiras. Portanto, foi criada em 16 de junho de 1918 e teve na primeira direção Maria Luísa Eliseu, João Amial, Mário Mata e Silva, Nuno Dorei e Carlos Queiroz, que vai ser uma figura extremamente importante, era um comerciante importante do Oeiras, ligado aos movimentos republicanos, e que foi o primeiro provedor da misericórdia. E esteve ligado a outras instituições, como uma liga de proteção, enfim, dos bens de Oeiras e outros organismos, que também nem se vai falar aqui, porque senão também não saíamos de cá. Ora, esta nova instituição, portanto, a assistência aos pobres, em 1926 fundiu-se com a Irmandade de Nossa Senhora da Conceição, para dar origem à Misericórdia de Oeiras. Portanto, a Misericórdia foi criada em 1926 devido à fusão destes dois organismos. Portanto, um que tinha sido criado pouco tempo antes, dedicado à assistência, mas porque se pensava que uma Misericórdia teria mais condições, enfim, para se dedicar verdadeiramente à assistência, e a Irmandade de Nossa Senhora da Conceição, que no fundo era a dona do sítio, e era ela que também dominava aquele espaço, e portanto aí juntaram as forças e foi assim que se criou a Misericórdia de Oeiras. Isto segundo uma deliberação em Assembleia Geral, tanto de 16 de dezembro de 1926. E em 1929 a Irmandade, portanto, por estar integrada na Misericórdia, foi extinta, mas e foi em 1927 que o Estatuto da Misericórdia de Oeiras foi então o compromisso, e que foi aprovado por portaria de 26 de abril de 1927. Ora, o primeiro provedor da Misericórdia foi precisamente aquele Carlos Queiroz, que já tinha estado associado à instituição anterior, e que foi, portanto, uma figura muito importante. E foi, portanto, a Misericórdia que tomou posse da ermida de Santo Amaro, que após obras passou a ser a Capela da Misericórdia. Portanto, ela manteve até hoje o nome de Capela de Santo Amaro, mas nesta altura a designação passou a ser, de mais correta, a Capela de Santo Amaro. Ora, esta Misericórdia teve muita importância nos aspectos da assistência, nomeadamente. Isto é uma imagem curiosa, de 1936, onde se vê a capela ainda com o antigo hospital anexo. Isto só foi destruído nos anos 40, mas é, portanto, uma imagem interessante. E o largo era sensivelmente como é hoje, mas tinha ainda uma série de penedias sobre as quais a capela tinha sido construída, e que só no século XX é que foram desbastadas. Isto é que a capela hoje parece assim um bocadinho de calças arregaçadas, um bocadinho alta em relação ao chão, porque realmente aquilo foi cortado e disfarçado, e foi uma pena porque realmente o enquadramento natural dela e as penedias que existiam nesta zona perderam-se completamente. Portanto, esta mania de alindar os sítios tem estes efeitos perversos. Tenho aqui uma imagem engraçada, isto é do Arquivo Geográfico Cadastral, é uma vista aérea do Oeiras de 1944.
tem o resto de Eiras, só que isto estava num livro e a dobra do meio não deixava digitalizar, portanto, o mapa todo. Digitalizei as duas metades, mas, portanto, isto aqui por abaixo continuava. Ora, aqui é muito engraçado, vê-se aqui a Igreja Matriz, com aquele jardinzinho ali ao lado, está de novo, mas que era muito mais engraçado que aquele horroroso parque de estacionamento aéreo que lá está agora. Cá temos aquela construção de... Ai, o rato está a querer fugir-me sempre. Já ali vai. Portanto, aqui é a tal construção do hospital. Isto era aquela escola primária Conde Ferreira, com o seu pátiozinho. Vê-se aqui ainda o primitivo mercado. Foi destruído só por volta também de 1950 e tal. E o novo só foi inaugurado por volta de 1960, porque até então ele funcionou lá em cima, naquele terreno que se vê vago nas Antas. Portanto, aqui é o edifício antigo, do qual eu era muito miúdo, mas ainda tenho uma certa memória dele. Eu creio que tinha uma entrada com duas torres arredondadas, assim de pedra, salvo erro. Portanto, vê-se aqui esse mercado, com o pátio ao centro. Portanto, depois é que se fez o atual. E aqui se vê precisamente a antiga calçada de São Tomás, portanto, Ruas João Teixeira Simões, com a capela. Ainda, isto em 1944, ainda tinha aqui o hospital anexo. E aqui cá estão as tais casas baixinhas que havia aqui. Ali foram os Correios, portanto era uma casa também só de um andar, embora mais moderna, e portanto tudo que aparece para aqui de construções ainda existentes já são do início do século XX. Já está aqui a casa que era do professor Calado Lopes, que é reentrante, portanto só no século XX é que apareceu esta fiada de construções. Pois a minha está ali, vê-se ali o pátio, mas aqui ainda não havia as construções que lá existem, nem especialmente aqui a esquina onde fica a antiga Arvanesa. Portanto, é um documento interessante que nos mostra a evolução que o Eiras teve até essa altura e que mostra-nos especialmente ainda ali o antigo hospital ao lado da capela. Ora, eu ia falar um pouco da ação médica desta misericórdia, que foi muito interessante logo no início. Portanto, eles muito cedo fizeram um esforço para a criação de um hospital e de uma maternidade, à qual deram o nome de Dr. José Joaquim de Almeida, que tinha sido um grande benemérito desta instituição, tinha sido o fundador da Associação dos Socorros Mútuos do Eiras e também do Sanatório Marítimo de Carcavelos. Não? Da? O Sanatório de Carcavelos é aquele que era o cantor, ou que era ele. O outro médico, o médico que era sócio dele, o Forte. Bom, isso já não sei. O Forte foi este. Pois está bem. O Deus Joaquim de Almeida e o poeta Tomás Ribeiro. São os dois. Pois, mas pelo menos foi o nome deste que deram ao Sanatório de Carcavelos. É certo. Pois. Ele ainda hoje se chama Deus Joaquim de Almeida. Sim, chamava-se, já foi extinto. Agora só a memória do médico, só se aparecer o fantasma dele, porque vão aparecer lá com cedo, vai ser uns lindos prédios, enfim, de bom betão moderno. Enfim. Daqui a 100 anos também será uma história. Se calhar se chegarem até lá, porque acho que às vezes as coisas duram menos que as coisas velhinhas feitas com cal e areia. Professor, tudo tem história daqui a 100 Tudo tem anos, história e algumas até histórias muito más. Ora, bom, voltando à assistência, espero que ninguém esteja a precisar ainda, mas há outros nomes associados. Um deles foi o Dr. Silvio Pélico, que também fez grandes serviços aqui. E uma médica que esteve aqui associada foi uma pediatra bastante conhecida, a doutora Branca Romina, que tenho por acaso dela esta publicação dela, a data vê-se mal em 1929, mas é publicada tanto pela Santa Casa da Misericórdia, a colaboração da mulher na obra das Misericórdias, e isto foi uma tese apresentada no 2º Congresso das Misericórdias. Portanto, há coisas muito interessantes, ainda creio que estão por estudar a sério nestas instituições e muitas surpresas se calhar ainda vão aparecer. Ora, bom, a Irmandade, portanto, de Nossa Senhora da Conceição, com a criação da Misericórdia, tinha sido naturalmente extinta. Só que também os seus membros também não estiveram muito pelos ajustes, mexeram-se. E, portanto, nessa altura, portanto, era a Misericórdia que assegurava as festas da Imaculada Conceição, a 8 de dezembro,
E a partir de 1952 também a festa do Santo Amaro, a 15 de janeiro. Embora tenha visto no outro sítio que era a 13, mas creio que se calhar o mais seguro é 15, mas não investiguei isto. E conseguiram realmente restaurar a Irmandade, integrada na Misericórdia de Oeiras, em 1954. Portanto, a nova administração da Santa Casa da Misericórdia apoiou a reorganização da Irmandade Nossa Senhora da Conceição em Santa Mar, cujos estatutos novos foram aprovados pelo Patriarca de Lisboa, portanto o Cardeal Cerejeira, neste mesmo ano de 1954. Ora, não. Não é estranho. Bom, já lá vamos. Portanto, aqui temos portanto, as instalações da Nova Misericórdia. Isto aqui está um bocadinho baralhado, mas eu se calhar vou seguir aqui os meus apontamentos porque é mais prático. Portanto, nesta nova Irmandade fizeram obras de novo na capela, obras de restauro na capela. Não sei se foi quando construíram esta sede ou se quando apareceu a nova Irmandade que fizeram o tal arranjo exterior, que eu já irei comentar também mais à frente. E portanto, voltou a estar aberta à capela. Nesta altura, a mesa é formada por Álvaro Pinto Coelho, foi um habitante importante de Oeiras, por Augusto Alexandre Eliseu Barjona de Freitas, que é outro nome também muito ligado aqui aos meios religiosos de Oeiras, Luís dos Santos Pinto, doutor, Francisco Ornelas Pedreira, Valdomiro Sarmento de Sá, Francisco Xavier de Meireles Moreira Aranha, portanto, engenheiro. E, portanto, foram eles que restauraram a Irmandade, que creio continuar a existir hoje, embora não saiba nada sobre ela. Quanto à Misericórdia, portanto, em 1940 fez-se um projeto de instalação de uma sede, um novo edifício que não foi concretizado. Eu creio que eles estiveram algum tempo instalados no Palácio do Egito, mas não tenho bem a certeza. Portanto, ainda não estavam instalados na capela, embora usassem, mas não tinham ainda lá as suas instalações. Em 1944 adquiriram o edifício da Rua Cândido dos Reis, que é o atual hospital, e portanto nessa altura é que instalaram a serviço, foi especialmente maternidade durante muitos anos. E foi em 1946 que se demoliu então o antigo hospital para se fazer o edifício anexo à capela, que tem umas características bem típicas da arquitetura do Estado Novo, do chamado português suave. Hoje é um bocadinho difícil ver o edifício devido às árvores, mas todos conhecem com certeza. Havia uma fotografia do Eduardo de Portugal, portanto disto acabado de construir, mas que não conseguimos reproduzi-la, e portanto é um espaço que todos conhecem com certeza bem. Cá está o cruzeiro reconstruído, portanto só a cruz é que é antiga e mesmo assim aquela haste horizontal já desconfio que já não é. E portanto estaria mais ou menos aqui no limite do hospital. Ainda tem este painel de azulejos alusivos, também devido às árvores hoje já se consegue fazer assim uma imagem muito desgalha. E aqui se vê precisamente as costas deste nova sede da Misericórdia e a cabeceira da capela. Ora, foi nesta altura que se fez, provavelmente, quando isto foi construído, o tal desbaste das penedias onde a capela assentava, e fez-se uma coisa medonha, que foi o arranjo dos beirais da capela mor e da sacristia, também em estilo português suave, portanto desnaturando completamente a parte de trás da capela. Aquele barra ali, só com o beirado em cima, é bastante medonha em relação aos beirados originais que eles sobrevivem no resto do corpo da capela. Aqui também dá para ver a linda obra que lá fizeram. Portanto, quem fez isto no tempo em que o Raulino e outros sabiam bem o que eram beirais e como é que se desenhavam e faziam, portanto, fazer uma vergonha destas realmente não é uma obra nada misericordiosa para a capela. Ora bom, isto agora temos de avançar rápido. Aqui é que estão os estatutos da Irmandade Nossa Senhora da Conceição e Santa Mar, portanto, renascida em 1954. Eu tenho isto e tanto abri de propósito porque tem ali tipografia das escolas profissionais salesianas, oficinas de São José, Lisboa, mas tem uma introdução que é anónima, não tem data, não tem nada, portanto que permita calcular quando é que isto foi impresso, mas certamente que é de 1954, porque eles foram aprovados nesse ano. E é precisamente neste livrinho que vem aquela fotografia de 1936 muito curiosa.
Bom, andando agora muito mais depressa, portanto, nós chegamos a 1990-92, depois da capela ter estado durante muitos anos a servir de capela mortuária, portanto ao serviço da paróquia, e de ter sido muito maltratada, porque aquilo era uma ocupação realmente muito pouco digna para a capela e muito incómoda para quem tinha de sofrer lá aqueles velórios, enfim, complicados, com grandes problemas, com roubo de medicamentos da misericórdia de pessoas que iam à casa de banho, etc. Portanto, houve uma altura em que chegaram a pensar fechar a porta que ligava à sede da misericórdia e fazer uma casa de banho na sacristia. E por acaso fui eu que contribuí para impedir isso, porque nessa altura eu estava a trabalhar no Museu do Azulejo e trouxe cá o Rafael Calado. O prior Padre Martins estava de férias, mas fomos falar com o Sr. Luís Pinto Coelho, que era um dos mesários da misericórdia, e quando ele soube daquilo ficou de cabelos em pé e disse-me que ia para lá tomar conta da capela todos os dias. Portanto, queriam pôr um lavatório por baixo daquele lavabo que lá existe, queriam pôr uma sanita não sei aonde, enfim, era mesmo fazer uma coisa começada por M naquele espaço. Pronto. Portanto, isso felizmente não foi para a frente. Depois, mais tarde, ainda esteve lá enfim, eu nem sei como é que é designar, uma cavalgadura vinda de Vila Franca de Xira, da Misericórdia de Vila Franca, com fama de ser um grande especialista de património, que só quis fazer disparates e outras coisas também começadas por M. Queria cortar aqueles tocheiros prateados, por exemplo, para fazer pés de uma nova mesa de altar e coisas do género. E felizmente acabou por ser corrido de lá e voltou lá para a terra, e espero que uma largada de touros tenha sido colhido, que era o que eu estava a precisar. Portanto, foi em 1990-92 que a Casa Mortuária saiu de lá e então a Misericórdia decidiu fazer obras a sério. Isto com o apoio da União das Misericórdias Portuguesas, que na altura era dirigida pelo Dr. Valdo Figueiredo, e que também tinha criado o Instituto Rainha Dona Leonor, que funcionava no Lumiar e onde tinha precisamente cursos e técnicos de restauro, e que durante um certo período trabalhou bastante bem. Depois é que descambou. Ora, foram esses técnicos que vieram para cá, alguns deles trabalhar no restauro da capela, e houve um dia em que tinham estado a tratar o altar-mor, portanto a talha dourada tinha o dourado a destacar-se, e eles tiveram de aplicar produtos para consolidar, só que aquilo precisava de umas horas. Portanto, eles aplicaram os produtos, foram almoçar, e quando voltaram lá, o tal senhor de Vila Franca estava com uma vassourinha a deitar fora todos os bocados de dourado que estavam para ser consolidados. Portanto, imaginem o que é que o senhor... deu-se um excelente varredor de rua, portanto, para Almeida se calhar tinha sido ótimo, para as Misericórdias só fez disparates. Em Vila Franca nem quero imaginar o que é que ele terá feito, porque lá ele era dono e senhor, portanto se calhar estuporou aquilo tudo. Ora, neste dia, os vários técnicos de restauro foram ter com os responsáveis da Misericórdia e disseram, ou nós, ou eu. Assim nós recusamos a continuar a trabalhar. E, portanto, o senhor foi mesmo lá para os touros e a capela salvou-se. E foi um restauro bastante bem feito. Houve aqui uma grande intervenção, portanto, a nível das paredes, dos estuques, da talha dourada, das imagens, e foi realmente uma recuperação bem feita e que valorizou muito este espaço. Ele depois ficou praticamente sem utilização, mas aberto ao público, tem estado aberto ao público, tem de vez em quando algumas cerimónias religiosas, tem tido concertos, outras atividades, mas pelo menos salvou-se. Isso é que foi importante. E, portanto, hoje é um espaço que dá um certo gosto de ver, porque é uma capela artisticamente muito interessante e que ficou bastante valorizada com esta obra, mas ia ficando muito maltratada com as obras anteriores. Também, antes destes técnicos chegarem lá, também houve aqui um antiquário, aqui que morava em Leiras, muito conhecido, também chegou lá com uns patos bravos, também a dizer que aquilo não prestava nada, que era tudo para deitar fora e que iam fazer uma coisa a sério. Portanto, o arcaz da sacristia, que no tempo em que queriam fazer lá uma casa de banho, já tinha estado na rua para ir para o lixo. Nesta altura as gavetas voltaram a estar na rua e foram pessoas da Misericórdia que acabaram por ir lá recolhê-las e impedir. Portanto, esses chicos espertos foram corridos de lá nessa altura a bom correr, e por acaso fiquei muito contente, tinha sido o tal artigo que eu escrevi no Jornal da Constituição em 84, que foi posto à frente do nariz deles para impedir que eles continuassem a dizer que aquilo era tudo uma porcaria que não prestava para nada. Portanto, às vezes estas coisinhas são feitas assim sem grande pretensão, mas acabam por ser úteis. Portanto, isto aqui é uma imagem da capela já depois restaurada, com a nova policromia que ganhou e tudo isso. Tem coisas engraçadas, como exemplo, no coro alto, quando descascaram aquela tinta, que também com uma cor começada por M,
que cobria as paredes, apareceram os restos desta porta pintada em trompe-l'œil, portanto, na extremidade do coro. Que aqui aparece já restaurada. Portanto, há coisas que valem a pena. E, portanto, foi uma das obras interessantes que lá se fez, foi claramente esta. Só que nessas obras fizeram uma coisa muito má. É que pintaram o exterior da capela com a tinta mais imprópria, mas que é aquela que é usada em todos os monumentos portugueses. São estas tintas com pigmentação, as tartaruguinhas e companhias limitadas, que é o mesmo ter o isto debaixo do tapete. Isto disfarça as imperfeições, disfarça as fendas, disfarça tudo, mas não protege nada. E hoje a capela do lado norte, portanto, que é o lado que sofre mais, está neste estado. Portanto, a tinta está assim a cair e parecem ali umas pastas escuras. Portanto, a argamassa, que ainda por cima me parece bastante porosa e que antes as infiltrações tinham provocado grandes estragos na pintura das paredes, se calhar daqui a pouco começam a provocar outra vez, porque realmente isto é o tipo de coisa que não se deve fazer. A melhor coisa nestes casos ainda é a tradicional cal, que é aquela que protege mais, que deixa respirar melhor os edifícios e que melhor os... José, se for bem isolado, a tinta também serve. Mas não deixa respirar. E os edifícios precisam de respirar. Se puserem essa tinta no nariz do Gonçalo, eu estou para ver o que é que acontece. Não, estou a falar de tintas a sério, José. Tintas a sério, mas essas tintas não são para usar em edifícios antigos, são para usar em edifícios modernos. Isso são opiniões. São opiniões e é por isso que o património está num estado medonho. Às vezes não é por causa daquilo que nós não fazemos, é por causa das obras erradas que lá fazemos. Não, isso às vezes é por causa dos senhores que fazem, querem poupar. E em vez de pôr os materiais... Às vezes esta tinta, às vezes esta tinta é mais cara. Porque depois também há uns negócios feitos com as fábricas, É etc. a técnica como se aplica, José. Não é, não. É a tinta que não é própria de edifícios antigos que precisam de respiração. Isto são edifícios que precisam de respirar. E quando as pessoas aprenderem isso, o nosso património vai durar muito mais tempo. Bom, então basta ver o estado em que isto está. Portanto, eu esta não queria deixar de trazer. Bom, e agora vamos então ver um bocadinho a capela e o seu valor artístico. Portanto, o aspecto exterior é muito sóbrio. Eu estou convencido que isto é basicamente o aspecto que ela tem desde o século XVII. O frontão deve ter sido modernizado, talvez no século XVIII, mas nunca foi devidamente acabado, porque aqui vê-se que é um remendo em cima muito pouco próprio, e mesmo a porta e a janela são de uma grande simplicidade. Depois, o que se nota é que aqui estes cunhais, aqui a parte de baixo é nova, neste que ficava mais elevado, e este que estava mais enterrado, portanto é quase toda a base nova. Portanto, era aqui que estavam as tais penedias onde a capela assentava, que foram cortadas, e portanto a capela ficou assim um bocadinho mais levantada, assim de salto alto, porque realmente destruíram a sua integração. Voltar atrás. Não tenho muitos elementos para datar estes pormenores da fachada. A porta, acredito que ainda possa ser uma porta do século XVII, ou de obras feitas no XVIII. A janela já creio que deverá ser do período pombalino, portanto da reconstrução a seguir ao terremoto. Mas é provável que as obras de remodelação tivessem, digamos, chegado até à fachada principal, mas já não a tenham, digamos, reconstruído em condições e, portanto, foi o elemento que ficou mais pobre. E no lado interior também vamos ver isso, já muito em breve. E cá está o frontão, que hoje é um chapão. Não creio que isto seja resultante de obras mal feitas, mas sim, nunca deve ter tido nenhuma expressão interessante em termos artísticos. Depois temos a cineira, que é um elemento interessante, provavelmente ainda do século XVII. Não foi possível fotografá-la melhor, porque dos sítios onde se via melhor estava em contraluz, mas é um elemento muito interessante e muito curioso, que nos mostra ainda um certo caráter, digamos, rústico, saloio desta construção. Isto era uma zona saloia, como todos deviam saber, e ali era uma zona altamente rústica já. Oeiras, aliás, era uma zona toda rústica, mas o Alto Santo Amaro ainda era mais. Temos depois a sacristia, que é um elemento muito interessante, que felizmente escapou de ser casa de banho, e que é uma pequena construção, tanto com aquela abóbada, muito interessante, muito expressiva, embora muito sóbria, e que eu desconfio que se calhar era o primitivo oratório, porque tem uma robustez maior que a própria capela em si. E pelo menos terá sido, era frequente isto, aconteceu em vários casos, antigas capelas que foram, digamos, transformadas em sacristias quando se fez uma igreja nova ao lado. De qualquer maneira, ela terá sido remodelada no século XVII e ainda tem uma série de elementos. Aqui temos outra imagem, a janelinha, portanto, um pequeno altar,
Temos lá no canto aquele capitel transformado em pia de água benta, que é o elemento mais antigo da capela, mas realmente o elemento mais interessante é este arcaz e o altar que está por cima. Este arcaz, como vos disse, teve 2 vezes para ir para o lixo, porque tinha uma pintura horrorosa, uma tinta ordinaríssima castanha, e realmente parecia uma coisa de fancaria. Só que depois de restaurado, apareceu uma excelente madeira do Brasil e é uma peça do século XVII. Assim como o altar que está por cima, também é um altar do século XVII maneirista, embora com uma pintura que já é do XVIII, aqueles marmoreados não são de origem. Portanto, isto foi muito valorizado neste último restauro feito há 20 anos. O arcaz é de uma grande sobriedade, havia um daqueles armários laterais, estava pregado, e quando o abriram apareceram lá uma série de imagens e de coisas dentro, portanto ninguém sabia que lá estavam. E o altar também foi recuperado e fica uma peça muito simpática. Portanto, isto é um altar que deve ser meados do século XVII, com as colunas com o fusto estriado de cima a baixo, com capitéis compósito, aquele frontão maneirista. A imagem é que não era dali. O Sr. Constante outro dia estava a perguntar se eu sabia que imagem era esta, eu não sabia, mas ontem, com a conversa com a Ana Paula Correia, chegámos a uma hipótese. Não, a Nossa Senhora. Só que isto não era uma imagem solta, devia ser uma Sagrada Família, tanto com a Nossa Senhora e o São José levando meninos a meio pela mão. Por isso é que ela está ali assim com a mão estendida. Porque aquilo não faz sentido. Portanto, ela ia andar apanhando o manto e segurando o menino pela mão. Assim, parece que está ali à espera que ponham umas molinhas na mão ou qualquer coisa, mas não faz sentido. Devia ser um conjunto, mas isso faz com muita frequência. Portanto, deve ter vindo ou da matriz ou estava lá noutro espaço qualquer. Depois há ali outra pequena imagem lateral, que eu não sei muito bem qual será, mas portanto, esta imagem não devia ser daqui. Mas são, portanto, elementos artísticos curiosos que aqui aparecem. E depois temos o pavimento, que é muito interessante. É possível que este pavimento já tenha sido feito no século XVIII, aproveitando restos de azulejos que possam ter existido na construção do XVII. Só que é um conjunto raro, porque o pavimento, como se vê, é aquilo que se gasta mais do edifício e é aquilo que mais facilmente vai para o lixo. Portanto, ele está todo gasto. No meio, aquela zona ali junto do arcaz é que tinha um degrau de madeira, por isso está mais protegida. Mas é uma coisa rara. Pouquíssimos pavimentos deste tipo ainda existem em Portugal, e este é muito curioso porque tem placas de tijoleira, portanto, com os cantos cortados a formar aquelas peças alongadas, e depois nos cantos então tem uns quadradinhos pequenos e alternam com os azulejos inteiros. Portanto, vê-se que há ali azulejos de mais do que uma época do século XVII, há uns em policromia, outros são em azul e branco, mas o que tem muita piada são, portanto, vemos aqui a tijoleira com os cortes, e aqui no enquadramento são tijoleiras com aquelas extremidades cortadas de maneira a inserir aquelas rodelas de azulejo. Portanto, é um conjunto extremamente curioso. Ora, este, se o arcaz estava para ir para o lixo, este estava para ser, enfim, varridos dali para fora. Portanto, foi uma sorte ele ter escapado, e espero que durante mais uns anos ainda se mantenha. E depois temos a peça talvez mais bonita da capela, que é este lavabo da sacristia, que é uma peça também do século XVII, lindíssima, portanto, com aquele depósito e a bacia em mármore rosado, um enquadramento de azulejo também do século XVII e uma decoração de embrechados, portanto, com cacos, com contas, que é extremamente belo. Portanto, estes lavabos não tinham água corrente, portanto, era por aquela abertura por cima que se deitava a água, depois saía pela torneira, e, portanto, eles tinham sempre este depósito e daí aquela abertura. Mas a forma como ele foi afeiçoado é extremamente bela, com aquela concha interna, com aquelas volutas feitas com conchas, e aquelas duas pinhas de cerâmica dos lados, e a utilização de canudos de vidro azul retorcido para formar precisamente as linhas de contorno. Portanto, aqui temos a peça de baixo, a própria torneira é antiga, o que dá uma certa graça ao conjunto, e depois esta decoração superior é extremamente bonita. Portanto, aparece muito em palácios, especialmente no século XVII, como no Palácio Fronteira, em alguns do XVIII, como aqui no Palácio Pombal, aquela fonte que fica numa das escadarias do jardim, e aparece muito também em edifícios religiosos. Vejam o conventinho da Rábida, que está todo decorado com coisas destas. E, portanto, aqui temos elementos muito raros. Cá estão os canudos de vidro azul retorcidos. Temos umas contas de vidro que são contas tipo fenício, que eram também feitas depois em Veneza, que têm pastas de vidro de várias cores, formando zigue-zagues, e que estão fragmentadas. E temos uma série de cacos de porcelana.
que eram muito frequentes também nestas utilizações. Geralmente no 17 era só a porcelana azul e branca, mas aqui no Palácio Pombal Afonso tem tanto a porcelana azul como porcelana de cores, formando faixas opostas. Mas aqui neste pormenor vê-se melhor. Cá estão os canudos de vidro em trocos. Estas são as tais contas de vidro que são partidas e depois mostram aqueles zigue-zagues, são as várias pastas de vidro, várias coisas que as formam, e cá temos os cacos de porcelana, portanto a formar as camas e as conchas. Portanto é um exemplo muito bonito, que felizmente chegou até hoje e que se salvou de ter um lavatório por baixo, que ficaria, como calculam mesmo, um brinco, não era? Enfim, para não dizer coisas feias. Depois temos o interior da capela. Eu penso que esta estrutura seja basicamente a do século XVII, tal como a exterior, e desse período sobrevivem os altares e aquela estrutura daquele arco triplo, em pedra. Só que, portanto, nota-se que estas cantarias no século XX foram limpas, deviam estar pintadas e então foram bujaldadas, o que estragou portanto, o efeito original da pedra. Portanto, numa das várias campanhas de obras do século XX, provavelmente, ou quando a Misericórdia se instalou, ou quando a Irmandade renasceu em 54. Portanto, quando se faz o bujaldado à pedra, já não há nada a fazer. A cornisa lá de cima é que estava pintada. Já vou contar o que é que lhe aconteceu. Portanto, estas balaustradas só foram colocadas aqui numa época muito tardia, provavelmente já no século XIX. E é curioso ver-se ali do lado esquerdo que aquela cornisa sobre o altar lateral prolongava-se pela parede lateral. Portanto, vê-se ali um corte. Portanto, isto ia formar aqui uma cornisa ao longo das paredes laterais. Portanto, não sei se a altura original seria a que já tem, se haveria ali, por exemplo, uma fiada de quadros, originalmente não se sabe, mas de qualquer maneira houve ali uma alteração, tanto provavelmente a abóbada terá desabado com o terremoto e estragou o que havia nas paredes. Os altares, como estavam um pouco reentrantes, devem ter ficado mais protegidos. Ora, os altares, portanto, são da campanha de obras do século XVII, especialmente o altar-mor, que é uma peça belíssima. Eu penso que estenderá por volta de 1670, 70, 80, mais ou menos, portanto, do chamado início do estilo nacional. Portanto, a forma é bastante característica, este sistema em pórtico, portanto, com várias colunas dos lados e pilastras que depois formam arquivoltas. Portanto, as pilastras correspondem a arquivoltas planas, portanto, como se vê aqui no meio, portanto, temos aqui estas pilastras planas e as arquivoltas também planas, e as colunas retorcidas correspondem a arquivoltas retorcidas. Temos, é uma característica interessante, que é a característica da primeira fase, é que não temos aqui bases, desculpem, mísulas, temos só bases assentes na plataforma. Portanto, aqui dá para ver. Quem esteve na excursão que fizemos à Alcobaça e a Cós, lembra-se que eu falei lá no altar-mor, que era de 1674, 76, que o altar-mor também não tinha mísulas salientes, portanto as colunas assentavam no pedestal. Só mais tarde é que aparecem então as mísulas, que já aparecem nas colaterais. Portanto, temos aqui uma peça bem interessante, que deve ser do início do Barroco, que foi, portanto, recuperada no último restauro. O dourado foi limpo e tem uma coisa muito engraçada, é aquele tom azul carregado que lhe dá um caráter muito regional, muito quase provinciano, mas que é extremamente simpático, porque as obras mais eruditas geralmente não usavam assim um azul tão forte. Portanto, este azul é um elemento muito curioso que dá uma polifonia muito especial a esta capela. Portanto, o trabalho é de qualidade, a forma como está entalhado, os elementos vazados dos frisos, portanto, que são interessantes. Geralmente isto é compacto, mas ali há elementos vazados que são um pouco vulgares. Vamos ver outra vez. Aqui temos os elementos dos capitéis trabalhados, que são interessantes, a cornija, com aquelas pequenas almofadas, portanto, dos ábacos. E depois temos a tribuna central. Ora, estas tribunas desenvolvem-se precisamente com o estilo nacional, com o barroco, nas capelas mores, porque torna-se necessário introduzir o trono eucarístico, que é aquela estrutura em degraus ao centro. Ele só existia nas igrejas jesuíticas antes deste período, e muitos altares que se mantiveram da fase anterior, o centro foi alterado para introduzir precisamente tribunas. Portanto, esta é das primeiras, certamente, a serem feitas em Portugal, já de raiz, portanto, juntamente com o altar, e forma este compartimento muito interessante. Às vezes chegam a ter janelas próprias, portanto, dão uma iluminação especial,
E temos depois aquele trono muito interessante, com aquela fiada de gomos que aparecem muito bem nas molduras da época, com uma Nossa Senhora da Conceição lindíssima. Portanto, aqui podemos ver como é o espaço interior da tribuna, ali com um pequeno óculo também vazado, e a forma como tudo isto, digamos, mostra um preenchimento muito harmonioso. E é precisamente a imagem da Nossa Senhora, que é uma imagem do século XVII, que é lindíssima, e que nesta última restauro foi limpa. Portanto, aquele manto estava muito sujo, um manto eu creio que já não são o original, portanto, a pintura. Esta pintura, com aqueles raminhos, enfim, já me parece uma pintura mais tardia do século XVIII, já do período barroco ou até rococó, possivelmente já foi feita até depois do terremoto. Mas a imagem em si é mais antiga, a sua severidade, a sua imponência, a maneira como tem as mãos postas, aquela severidade da cabeça, aquela singeleza, por exemplo, da cabeça dos três anjos na base. É, portanto, uma peça de grande beleza e muito interessante, que mostra realmente a importância que a Irmandade teve aqui. Embora a capela fosse dedicada ao Santo Amaro, a Nossa Senhora é que mandava e era ela que estava no altar a comandar, precisamente. Depois temos do lado direito o altar dedicado ao Santo Amaro e do esquerdo de Nossa Senhora do Carmo. Estes altares têm uma estrutura muito idêntica ao altar mor. É claro, são mais simples, não têm pilastras e têm só duas colunas de cada lado, mas estes já têm as tais mísulas. Temos aqui estas mísulas, portanto, que já mostram uma fase um pouco mais avançada. E temos outra coisa, que são estas três cartelas. Ora, os altares originais, os iniciais, geralmente tinham aduelas radiais. O altar mor, por acaso, não tem, mas costumavam ter aduelas. Quando aparecem estas cartelas, é de uma fase tardia. Ora, este estilo nacional dura até à segunda década do século XVIII. Portanto, estas já podem ser do início do século XVIII, ou de obras feitas por volta de 1700, ou quando a matriz se instalou aqui, que terão feito também obras, não sei. Portanto, já são um bocadinho desfasados em relação ao altar mor. São peças também muito interessantes. Este está intacto, com uma imagem do Santo Amaro, que também deve ser do século XVIII, portanto já não deve ser a imagem original, já tem um caráter muito barroco ou até mesmo rococó, com aquelas curvaturas dos mantos. E do lado oposto temos então o altar de Nossa Senhora do Carmo. Ali é que teve um sacrário, naquele vão em baixo que está vazio. Ainda conheci com uma moldura de sacrário neoclássica dourada. Depois fizeram lá umas obras horrorosas, puseram um sacrário moderno com uma porta metálica de cobre e não sei, alumínio ou o que era, que parecia que tinha assim uma foice e um martelo a meio, portanto assim um bocadinho, digamos, deslocada no contexto. E agora no restauro tiraram isso tudo e taparam. Portanto o Sr. Gomes Santos é capaz de ter qualquer coisa para contar sobre o que lá estava. A imagem também é uma imagem muito curiosa, também do século XVIII, com um estofamento bastante bonito, portanto, da Nossa Senhora com o menino, a Nossa Senhora do Carmo, portanto, está a segurar com a mão aqui os saquinhos, que são os escapulários da Nossa Senhora. Portanto, são as três imagens da capela mais interessantes e que se mantêm nos altares. O Carmo, Nossa Senhora do Carmo. Depois temos então as obras feitas a seguir ao terremoto. A abóbada deve ter sido reconstruída, provavelmente. Não sei se a altura da igreja seria esta ou seria mais baixa, porque também não sei se aquela cornicha em que época é que terá sido feito. Mas desconfio que terá sido refeita, pelo menos, seja na altura original ou não, depois do terremoto. Porque aconteceu uma coisa, a cornija no interior da fachada principal é de argamassa, enquanto que aquelas das paredes laterais e do fundo é de pedra. E estavam todas pintadas, precisamente, e foi neste restauro que estas ficaram à mostra. Primeiro pensou-se manter a pintura, mas depois decidiu-se então realmente limpar estas e na outra imitou-se na pintura a pedra. Mas, portanto, vê-se que a fontaria principal dá a impressão que nunca foi bem acabada. E aquela, como foi limpa, com cuidado, portanto, aquelas cantarilhas não foram bujantadas como as dos altares, que ficaram realmente uma lástima. Portanto, o que a capela recebeu foi toda uma decoração pombalina, de escaiola nas paredes, de estuques rococós nas abóbadas e de azulejos também rococós nas paredes laterais, que formam um conjunto magnífico, que é bem representativo da arte deste período e que é outro elemento interessante. As paredes tinham sido pintadas com uma cor, um amarelo quase de caca,
E depois percebemos porquê. É que num destes painéis havia um grande buraco a meio que já não tinha pintura, porque está na tal parede virada a norte que tinha infiltrações e que pelo visto vai continuar a ter, quando qualquer dia o restauro está no mesmo estado. E portanto isto fizeram na altura do restauro, fizeram sondagens, abriram janelas e viram precisamente por baixo da tal pintura havia uma escaiola, ou seja, o estuque misturado com pigmentos para ter uma cor própria, como há ali na Sala da Concórdia do Palácio Pombal, só que o estuque da Sala da Concórdia é muito mais rico do que este, porque este é uma escaiola relativamente simples, depois foi acabada, aquele efeito marmoreado, depois foi feito a pincel, com pintura por cima da escaiola. De qualquer maneira, isto deu uma riqueza de cor à capela extraordinária. Este marmoreado amarelado e rosado realmente encheu a capela de uma policromia que lhe deu realmente uma alegria e uma riqueza muito grande. O púlpito também é certamente deste período, com a sua elegância dos seus balaústres. É uma peça muito curiosa também, com pedras de qualidade. Os baús são em liosmas, aquela base é feita e a varanda de um mármore que deve ser relativamente raro, que é um mármore que, enfim, não vê-se, não é comum, não sei exatamente que mármore será. E fez-se, portanto, todo o restauro da parte superior. O coro alto tinha aquela estrutura de madeira toda pintada, portanto era casquinha de uma certa qualidade, portanto foi decapada nesta altura. Apareceu a tal porta lá no coro alto, portanto a entrada era pelo esquerdo, e uma escada que servia para o público e servia também para o coro, e do lado direito apareceu então a tal porta pintada em trompe-l'œil que foi restaurada. Portanto aqui temos o aspecto. Não sei se este coro é do século XVIII ou se será sido uma obra já um pouco mais moderna, mas não é certamente aquele coro que foi refeito em 1713 para criar mais espaço quando a matriz aqui esteve instalada. Portanto, cá está o arranjo da porta. E depois há uma coisa engraçada, que é aquele rodapé que se vê à volta do coro alto. Isto imita azulejo, mas não é azulejo, é estuque riscado e pintado. Por isso eu creio que este coro alto, realmente, esta parte da fachada nunca foi bem acabada, porque senão aqui também certamente teriam posto azulejos autênticos e não fizeram um arremedo para imitar, que agora foi restaurado, portanto apareceu à mostra e foi restaurado, mas que mostra realmente uma obra acabada, se calhar à pressa ou se calhar sem dinheiro. E portanto acho que isto tudo coincide com aquele frontal muito pobre, com os elementos simples da fachada. Deve ter havido aqui certamente uma obra que não foi acabada em condições. E cá está a tal cornija que fica do lado dentro da fachada, que vê-se que é argamassa pintada, até que tem um bocado que está a estalar. Portanto, nem sequer a cornija é de pedra, ao contrário das outras três paredes em que é mesmo pedra. Portanto, foi mesmo uma coisa mal acabada. Vamos então agora falar um pouco, para acabar, já a noite já vai longa, sobre os dois elementos mais interessantes, são os azulejos e os estuques, que tanto enriquecem esta capela. Este telhado, portanto, só tem aquele rodapé de almofadas pombalinas, tanto em policromia, mas depois os painéis são pintados só em azul e branco, e tem várias cenas figurativas separadas por aqueles enquadramentos extremamente belos. Mesmo, reparem, neste caso em que as duas cortinas, digamos, estão simétricas, a teatralidade que elas emprestam a este telhado. Não deve ter sido feito de propósito, mas calhou. E, portanto, aqueles centros com aquelas linhas ondulantes, tanto com os chiados rococós, com aquelas riscas oblíquas, cuja severidade contrastam com a liberdade de todas aquelas formas rococós. Eu não sei exatamente se isto já poderá ser da fábrica do Rato ou se ainda será uma coisa anterior à fábrica, ou contemporânea, mas não de outra produção. Porque, de outra produção diferente. É que eles são muito parecidos com os do Palácio Pombal, que foram feitos durante os anos 60. Extrematos das salas do quarto novo, mas com cercaduras em policromia. Porque as características são muito idênticas. Os que depois aparecem aqui no Palácio, já nos anos 70, que são seguramente do Rato, são os da Sala da Concórdia, os da Casa de Jantar, que era a Biblioteca do INA e que agora felizmente já está à mostra outra vez, e a escadaria interna. Portanto, não sei se isto já poderá ser dessa primeira fase do Rato, que começa em 71 a produzir azulejo, ou se será da fase imediatamente anterior da outra oficina. De qualquer maneira, são bem característicos do estilo rococó, central, e são painéis muito cuidados, muito bem pintados, muito interessantes, que do lado direito mostram cenas da vida da Virgem e do lado esquerdo cenas associadas à infância de Jesus. Portanto, cá temos os tais centros, aquela pitada, digamos, de sal que se põe nos doces, que
parece aqueles risquinhos oblíquos ali no meio de toda aquela exuberância. São elementos, como podem ver, muito bem pintados, com os conchegados, portanto, a enquadrarem todas as cenas muito evidentes, depois com aquelas fitas, aqueles elementos vegetais também muito harmoniosos. Portanto, é um conjunto realmente de bastante qualidade. Aqui podemos ver na entrada ali a fazer a dobra do canto. E é precisamente à direita da entrada que começa a primeira cena com o nascimento da Nossa Senhora. Portanto, a mãe está deitada no leito, Nossa Senhora ali, acabado de nascer, está no meio, envolvida por aquelas mulheres que a lavam, tem ali uma lareira, tem certamente um alguidar com água quente, a lareira tem ali um fogão de sala também à direita, portanto é uma representação característica. Não se identificaram ainda as gravuras que estão sendo utilizadas, mas são gravuras comuns nesta época, portanto há muitos conjuntos idênticos a este e que, se calhar, se formos comparar estas cenas, vamos encontrar coisas muito idênticas, o que não deixam de ter interesse por esse motivo. Depois, na parede lateral, temos aqui a apresentação da menina no templo, ali com aquele mendigo, tanto junto aos degraus do templo, e a Virgem da menina a ser recebida no templo. A seguir temos o casamento da Virgem com São José. Portanto, aqui, digamos, o que dá muita teatralidade ao painel é aquela composição de cortinados e de fundo arquitetónico. Neste caso temos as figuras todas reunidas, digamos, no centro do painel. Noutros elas estão mais dispersas, mas há quase sempre uma composição muito harmoniosa. E como podem ver, o desenho é um desenho bem feito, não será uma obra excepcional, mas tem uma certa qualidade. Depois temos a Anunciação. Aqui a figuração é muito menor e, portanto, são mais ou menos cortinados, o fundo arquitetónico, enfim, que tem um grande destaque. Vemos ali ao fundo o quarto da Nossa Senhora, portanto, a alcova com o leito. À direita temos um jardim com uma fonte. Depois temos ali uns meninos e uns anjinhos a compor a cena, mas há, portanto, uma harmonia de composição bastante grande. O problema são os dois últimos painéis da nave. É que, quando puseram aquela balaustrada, foram colocar precisamente um painel de cada lado. Portanto, aqui temos a visitação, tanto da Nossa Senhora a Santa Isabel. Aqui, por sorte, as figuras principais ficaram todas do lado de fora, porque do lado de dentro ficou só o burro. Está visto? Ia de ser o burro, não é? Ficava do lado de dentro. E o almocreve, esse coitado, apanhou com a balaustrada em cima. Só lá por cima é que se vê que o painel continuava, porque a cercadura está intacta. Bom, fizemos ontem uma pequena brincadeira, tanto para dar um pouco a ideia como é que seria o painel, tanto a dimensão dele inicialmente seria mais ou menos esta. Portanto, devem faltar ali cerca de um azulejo e meio, 2 azulejos do lado. Mas, portanto, por sorte, a cena estava toda chegada para a direita, porque senão a Nossa Senhora, se calhar, também ficava ali completamente tapada. Do outro lado é que foi pior. Do outro lado já temos a adoração dos pastores, e aí houve uns coitados que foram saneados. É o máximo. Não gira a dizer estas coisas. E depois temos aquele ali, coitado, de castigo, a olhar para o canto, a rogar uma praga a quem lhe fez uma maldade daquelas. Portanto, isto dá-nos mais ou menos a ideia do que era a composição original e a dimensão original do painel. É claro que isto com desenho podia tentar reconstituir e etc, até porque se calhar há painéis idênticos, mas enfim, será para outras noites de verão, se calhar, ou outros dias sem ser de verão, que esta já está quase no dia seguinte. Depois, a seguir à adoração dos pastores, temos a circuncisão, que é um dos painéis mais interessantes, até porque é o fundo arquitetónico, depois temos ali aquelas figuras ao fundo, a própria composição é muito engraçada. Aqui temos a pintura central, tanto com o seu desenho muito delicado, e até o pormenor do menino Jesus a ser circuncisado, que mostra bem a qualidade deste conjunto. E depois temos um erro. É que a seguir à circuncisão temos a adoração dos Reis Magos. Portanto, eu creio que se calhar houve aqui um erro de montagem inicial. Os painéis têm exatamente a mesma dimensão, portanto, se calhar no início montaram-nos assim e não repararam que estavam a pôr a circuncisão no meio da adoração dos pastores e da adoração dos magos. Portanto, é uma forma diferente de comemorar o Natal, enfim. Nós substituímos a circuncisão, enfim, pelas prendas de Natal. Aqui é outra composição também muito interessante, também muito característica desta época,
E aliás, a Ana Paula ontem esteve a dizer umas coisas muito engraçadas. Eu sabia, por exemplo, que os 3 reis magos realmente representam os 3 continentes que eram conhecidos, portanto a Europa, a África e a Ásia. O problema é que com as nossas descobertas apareceu um 4º continente. E há casos em que o africano é substituído por um índio do Brasil. Vejam o retábulo da Sé de Lamego, no Grão Vasco, em que aparece um índio do Brasil. E há uma pintura numa igreja da Madeira, não sei agora aonde, em que tem 4 reis magos. Portanto, tem um europeu, tem um asiático, tem um africano e tem um americano. Portanto, às vezes a história tem assim umas complicações. Agora, o que eu não fazia ideia é que, segundo a Ana Paula ontem disse, eles representam as 3 idades do homem. Portanto, há um que é geralmente o europeu, que é o mais velho, depois há outro de meia idade e um mais jovem, embora aí possa variar. E também é muito engraçado os presentes que eles levam, o ouro, o incenso e a mirra, que normalmente nós pensamos apenas assim, uns brinquedos para o menino Jesus, mas tem um sentido muito especial, é que eram, digamos, 3 assim, atributos de Jesus e da religião católica. Porque o ouro, que podia estar associado, no fundo, aos bens terrenos, também estava associado à sabedoria de Cristo como Deus. Daí os altares serem dourados. Portanto, é uma forma de acentuar este caráter divino de Deus ou de Jesus. Depois, o incenso também tem um caráter muito especial porque representa a divindade de Jesus. E a mirra representa a vida depois da morte. Ora, a mirra era um produto que existia no Egito e que servia para embalsamar os corpos, que fazia mirrar os corpos. Aliás, eu não fazia a menor ideia que o termo ter a cara mirrada, que este mirrado vem de mirra. Portanto, está associado não à morte, como por vezes se diz, mas sim a uma vida depois da morte. Portanto, à ressurreição, enfim, à vida eterna. Portanto, são coisas muito engraçadas que estes painéis às vezes nos podem contar. Daí eles serem um autêntico catecismo, digamos, nos espaços religiosos, quando as pessoas, a maior parte delas, não sabia ler. Depois, a seguir, temos a apresentação do menino no templo. Este é que foi um bico de obra que não se conseguiu tirar sem reflexos, por mais esgalha que estivesse. E a seguir temos a fuga para o Egito. Portanto, de um lado temos vida da Virgem, do outro lado a vida de Jesus em criança, até à fuga para o Egito. E neste painel há uma coisa muito engraçada, que é da dos ídolos pagãos. Conforme a Sagrada Família ia passando, as estátuas dos ídolos pagãos iam-se espatifando e estatelando no chão. E é precisamente ali do lado esquerdo que aparece esta imagem, mas como a Ana Paula ontem disse, isto não é um ídolo pagão, é uma figura viva cortada ao meio. Portanto, tem a sua graça. Agora, é um conjunto, como podem ver, artisticamente é muito interessante, mas tem aspectos iconográficos, etc., que são muito curiosos. Portanto, é mais um valor interessante que nós temos em Oeiras e que, felizmente, continua conservado. E depois temos uma magnífica decoração de estuques, que é certamente a oficina do Giovanni Grossi, que fez aqui os estuques do Palácio Pombal. O ano passado ouviram aqui uma magnífica conversa da professora Isabel Mendonça sobre aqui os estuques do Palácio Pombal e também os desta capela. Ela nessa altura estava quase a partir para a Itália e quando se despediu de mim disse-me: eu hei de descobrir quem foi o Grossi. E descobriu, é que ele não era suíço, não era de Milão como se pensava, mas era do cantão italiano do Ticino.